Ezequiel, capítulo 20. E aconteceu no 7º ano, no mês 5º, ao 10 do mês, que vieram alguns dos anciãos de Israel para consultarem o Senhor e assentaram-se diante de mim. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Vós vindes consultar-me? Vivo eu, que vós não me consultareis, diz o Senhor Jeová. Julgá-los-ás tu, ó filho do homem, julgá-los-ás? Fazer-lhes saber as abominações de seus pais. E dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: No dia em que escolhi a Israel, levantei a mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. E levantei a mão para eles, dizendo: Eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia, levantei a mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Então lhes disse: Cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim, e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações, no meio das quais eles estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles para os tirar da terra do Egito. E os tirei da terra do Egito, e os levei ao deserto. E dei-lhes os meus estatutos, e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, homem viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo os homens, viverá por eles, e profanaram grandemente os meus sábados. E eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto, para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos das nações perante as quais os fiz sair. E, contudo, eu levantei a mão para eles no deserto, para os não deixar entrar na terra que lhes tinham dado, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Porque rejeitaram os meus juízos, e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, porque o seu coração andava após os seus ídolos. Não obstante, o meu olho lhes perdoou, para não os destruir nem os consumir no deserto. Mas disse eu a seus filhos no deserto: Não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardais os meus juízos e executai-os. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo os homens, viverá por eles. Eles profanaram os meus sábados. Por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas contive a mão e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado aos olhos das nações, à vista das quais o fiz sair. Também levantei a mão para eles no deserto, para os espalhar entre as nações e os derramar pelas terras, porque não executaram os meus juízos e rejeitaram os meus estatutos, e profanaram os meus sábados, e os seus olhos se iam após os ídolos de seus pais. Pelo que também lhes dei estatutos que não eram bons, e juízos pelos quais não haviam de viver. Eu os contaminei em seu próprio dons, nos quais faziam passar pelo fogo tudo o que abre a madre, para os assolar, para que os soubessem que eu sou o Senhor. Portanto, fala à casa de Israel, ó filho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Jeová:
Ainda nisto me blasfemaram vossos pais e transgrediram contra mim, porque havendo-os eu introduzido na terra sobre a qual eu levantara a mão para lhe dar, então olharam para todo o outeiro alto e para toda a árvore frondosa e sacrificaram ali os seus sacrifícios e apresentaram ali a provocação das suas ofertas e puseram ali os seus cheiros suaves e ali derramaram as suas libações. E eu lhes disse: que alto é este aonde vos ides? E seu nome tem sido Bamá até o dia de hoje. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: vós vos contaminais vós mesmos à maneira de vossos pais? E vos prostitutes com as suas abominações? E quando oferecereis os vossos dons e fazeis passar os vossos filhos pelo fogo, e não é certo que estáis contaminados com todos os vossos ídolos até este dia? E vós me consultareis, ó casa de Israel? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que vós me não consultareis. E o que veio a vosso espírito de maneira alguma sucederá. Quando dizes: seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo ao madeiro e à pedra. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada hei de reinar sobre vós. E vos tirarei dentre os povos e vos congregarei das terras das quais andais espalhados. Com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada, eu vos levarei aos desertos dos povos e ali entrarei em juízo convosco face a face, como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Jeová, e vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo do concerto, e separarei dentre vós os rebeldes e os que prevaricaram contra mim. Das terras das suas peregrinações os tirarei, mas a terra de Israel não voltarão, e sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: ide, sirva cada um aos seus ídolos, pois que a mim me não quereis ouvir. Mas não profaneis mais o meu santo nome, com as vossas dádivas e com os vossos ídolos. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Jeová, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela naquela terra. Ali me deleitarei neles e ali demandarei as vossas ofertas alçadas e as primícias das vossas dádivas, com todas as vossas coisas santas. Com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e serei santificado em vós antes dos olhos das nações. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos fizer voltar à terra de Israel, a terra para a qual levantei a mão para dar aos vossos pais. E ali vos lembrareis de vossos caminhos e de todos os vossos atos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos, por todas as vossas maldades que tendes cometido. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, dirige o rosto para o caminho do sul, e derrama as tuas palavras contra o sul, e profetiza contra o bosque do campo do sul. E diz ao bosque do sul: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová. Eis que acenderei em ti um fogo, que em ti consumirá toda a árvore verde e toda a árvore seca. Não se apagará a chama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte, e verá toda a carne que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eles dizem de mim: não é este um dizedor de parábolas?